programa de hoje conversa com a nossa amiga Márcia Batiston, ela que é psicóloga e já está aqui prontinha esperando a gente. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada Tudo bem? pelo convite. Tudo bem. Quer dizer que é um momento tenso a questão do vestibular, do momento de prova, no momento de teste, no momento de uma avaliação, né? É bastante tenso, né? Quando a gente pensa, em especial, a fase, que é a adolescência, aí, final, meio aí da adolescência, um processo decisório tão importante quanto escolher uma profissão, né? Escolher passar 4, 5 anos numa faculdade para o seu futuro profissional. Então, é natural que esse momento traga ansiedade, que desperte uma série de emoções. O adolescente, pela fase, já vive esse momento de grande intensidade. Ele está passando por uma fase de maturação cortical, de sistema límbico. Então, as emoções ficam muito mais difíceis de serem manejadas. Então, é todo vapor. Estão a milhão. E a ansiedade, não tem como ela não aparecer. Sim. Né? Gente, a gente já sabe que essa é uma das questões que o ser humano passa, é normal. E vou te dizer, não é só na adolescência, não, a gente passa durante toda a vida, é um combate à ansiedade, isso é algo importante. Mas, realmente, essa fase, nesse momento de vida, como bem a nossa psicóloga fala, se torna ainda mais intenso. De que forma esse adolescente, esse adulto, esse jovem adulto, porque eu vou dizer que isso mudou muito, teve uma época que os adolescentes trabalhavam, não tinha muito isso, era trabalhando e trabalhando, né? Agora nós estamos com uns quarentão como adulto em casa, e os jovens adultos, iniciando aí nesse processo, muitas vezes realmente tem esse tipo de problema, que de chegar a esquecer tudo aquilo que estudou. Que dicas você pode passar? Então, eu acho importante que a gente esclareça um pouquinho o que acontece. O que é o tal famoso branco, né? Esse esquecimento Sim, da hora da prova, no momento de uma avaliação. Isso acontece com todos nós, pode acontecer com todos nós. Ok. O nosso sistema límbico está muito associado ao nosso processo de memória. Então, estou falando de estrutura do cérebro. O que acontece? Quando a gente fica muito nervoso, a gente aciona um mecanismo de sobrevivência. Que diz assim, você tem que cuidar de se manter bem do que aprender e buscar conteúdos teóricos. Esse tipo de conteúdo acadêmico mesmo. Então, isso fica em segundo plano. O que está na superfície é manter a sobrevivência do indivíduo. Então, por que a gente vai lembrar de conteúdo se o que a gente tem é que ficar atento ao ambiente? Então, o estresse, que é o que sinaliza perigo, é que aciona os mecanismos de ansiedade. E aí, o que acontece? A gente respira, o batimento cardíaco aumenta, sudorese, dor de barriga. Por quê? Para que fazer digestão e preocupar com essas coisas? De novo, é como se o nosso cérebro entendesse que a prioridade é manter a sobrevivência do indivíduo. Tamanho nervoso. Tamanho nervoso. Tamanho medo, pavor. Ele está no momento de estresse. Exato, de muito estresse. E a ansiedade é esse mecanismo psíquico do estresse. O que faz? Por que a gente fala respira? Respira. Respirar ajuda a diminuir o batimento cardíaco, a desacelerar a hiperoxigenação. Então, dá uma sensação de... A gente fala que aciona o sistema parasimpático. Interessante. Então, diminui. Porque realmente, né? É como se a gente está falando para o nosso cérebro, calma, você não está em perigo. Meu corpo não está em perigo. É exatamente isso. Você pode ficar calmo, porque está tudo sob controle. O que parecia algo muito intensamente emocional ou perigoso, de fato não é. Bom, existem aí algumas questões ligadas também à falta de confiança. Gente, é fato. Porque, às vezes, mesmo a pessoa estudando, ela tem essa percepção, ela tem esse sentimento, né? Então, eu gosto de pensar que um diferencial no momento de qualquer avaliação, e a gente está falando aqui de pré-vestibulandos, mas isso vale para pessoas que fazem concursos ou para um momento onde a gente está se sentindo avaliado, que é o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é a possibilidade que você tem de olhar para si, de reconhecer os sinais de que você não está começando a perder o teu controle e, a partir disso, usar suas estratégias para manter esse controle. Que estratégias seriam essas, além de respirar? Boa. Primeiro é respirar, hein, gente? Vai anotando. Vamos pensar assim, higiene do sono, dormir bem. Dormir bem é fundamental. A privação de sono afeta todo o nosso funcionamento. Privação de sono faz a gente tomar decisões ruins, tá? Mas tem muito entrevistado que fala que não dormiu antes de vir entrevistado aqui no programa. Ficou ansioso, ficou nervoso, vinha falar com a Vera, falou assim, estou um pouco nervoso. Mas, de fato, privação de sono, ela afeta o nosso processo. Prejudica ainda mais. Prejudica muito. A gente fala que o processo de saúde mental ele é uma grande tríade, né?
equilíbrio emocional, cuidar da parte da psique, né, do psicológico, físico. Então, toda atividade, tudo que envolve movimento é fundamental. E nutricional, alimentação. Então, eu vi que tem alguns convidados que sempre vêm ao teu programa que falam de nutrição. Sim. Então, assim, é uma tríade base para a gente ter equilíbrio e para ter saúde mental. E não é diferente para o vestibulando. Dado o recado? Tranquilidade. Está chegando o vestibular, se prepare agora, estude, faça essas pausas. Nossa psicóloga passou um monte de dicas, hein? A família, nada de ficar cobrando. Agora não é hora de cobrança, é hora de ajudar. É hora de estar por perto, é hora de colaborar, de dar o apoio, né? E de ajudar a encontrar essa tranquilidade. Muito bem. E olha, fica tranquilo, porque hoje, ainda bem que se por um acaso não for bem o curso que você gostaria, que às vezes a gente vai descobrir isso depois de quase 2 anos de faculdade, isso é normal, porque no primeiro é meio geralzão para todo mundo, né? Tem como mudar, hoje em dia tem como transferir, mas feliz é aquele que conclui a que iniciou e faz outra depois. Esse normalmente dá muito certo, né? Não fica, porque tem gente que fica pulando muito, preocupação da faculdade, não para em nenhuma. Então, fica 10 anos na faculdade, não terminou nenhum curso. Tem não faça isso com você. Várias questões associadas a isso, mas vamos pensar que é um momento de muita descoberta. A adolescência é a fase, por assim, definição, de construção de identidade. Ser apaixonada, né? Construção de identidade, a gente vai saber quem a gente é e como funciona no mundo nessa dia a dia, fase. né? Claro. É no dia, é vivendo. Só vivendo. É vivendo, experimentando, se experienciando. É isso aí, ó. Isso. Precisa de apoio, de auxílio, ela tá com tudo aqui, a nossa psicóloga, a nossa amiga Márcia Batiston. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Para as pessoas que quiserem saber mais, tem o @doutora Márcia Batiston. É só visitar lá. Tem dicas incríveis. Ela ama, tá? Ela ama adolescente. Ela ama criança, adolescente. Bom, todo mundo, mas ela tem um quê especial com os adolescentes. Vale super a pena a indicação.